seu filho amado, pra perdoar, pra me salvar. A cruz morreu pecado, mas ressuscitou e vivo com Pai porque posso crer no amanhã, porque mas eu pensei, eu sou a minha vida, está nas mãos do meu Jesus que me cuida. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem vida. Posso crer no amanhã, porque mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus e me porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele demora. Mas eu pensei, eu sou a minha vida, está nas mãos de Deus. Graças a Deus. 205 da harpa cristã, nosso último hino. 205 da harpa cristã, graça, graça, nosso último hino esta tarde. Nosso último hino, graça, graça, desta tarde. A graça de Deus revelada em Cristo
Jesus, meu Senhor. Boa tarde com Jesus. Vamos no tempo de anúncio. Eu não tenho nenhum outro anúncio senão informar que amanhã teremos a Santa Ceia do Senhor e não me chegou nenhum outro anúncio. Talvez os irmãos tenham chegado tarde, mas creio que Deus sabe melhor aquilo que você precisa. Vamos entregar na presença de Deus a nossa ceia de amanhã. Não se esquecer de orar um ao outro, orar pela nossa construção, contribuição. Oremos. Querido Jesus, Pai eterno, Deus Todo-Poderoso, digno de louvor ao Senhor, somos gratos a Ti, Senhor, pela Tua misericórdia,
pela saúde que o Senhor tem nos dado. Senhor Deus, nós temos vindo à sua presença para pedir perdão pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados, Senhor. Somos impuros e imperfeitos. Mas, Pai, esta é a sua casa. Estamos aqui, Senhor, mais uma vez, para nos consertar, ó Pai Santo. Ó Senhor Jesus, nos ajude, Pai. O Senhor conhece as fraquezas, dificuldades, aflições de cada um de nós. Aquelas que não foram expressas, Pai, mas o Senhor conhece aquilo que jaz no fundo do coração de cada um de nós. E nós queremos pedir que o Senhor possa tomar conta, Pai, para que o Senhor possa nos fortalecer, Pai. Abençoar, Senhor Jesus, o culto desta tarde. O Senhor possa abençoar grandemente o nosso pastor, abençoar a sua casa, abençoar o seu trabalho. Oh, Senhor Jesus, nós queremos tudo entregar diante da Tua presença. Que o Senhor possa estender a Sua mão na vida de cada um de nós. Ajude-nos, ó Pai, conduza os nossos passos para que não possamos tropeçar, Senhor. Se tropeçarmos, Pai, e cairmos, Senhor, nos levante, porque o Senhor é a força da nossa vida. E queremos deixar na Tua presença, Senhor Jesus, o culto da manhã, a ceia da manhã. Que o Senhor possa estender a Sua mão e abençoar. Oh, Senhor Jesus, tome conta, Pai, das nossas aflições e necessidades. Tudo nós entregamos diante da Tua presença. Pelo poder do Espírito Santo, aqueles nossos irmãos que estão a caminho, os guarde, nos faça chegar a esta casa de segurança. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos para a Sua glória. Amém. Graças a Deus. Não sei se temos um irmão que entra nessa casa como visitante, seja pela primeira vez, seja irmão ou irmã, pedimos que se coloque de pé para podermos saudar. Aquele que entra nessa casa pela primeira vez, pode se colocar de pé para saudarmos. Aqui está o nosso irmão. O que a igreja diz? Seja bem-vindo ao nosso meio, em nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Amado irmão, pode se assentar. És bem-vindo, pode anotar tudo aquilo que o Espírito Santo aqui falar no intermédio do nosso pastor. Caso tenha alguma dúvida, não saia com a sua dúvida, pode apresentar aos irmãos que estiverem lá atrás, depois do culto. Deus lhe abençoe. Sem mais, com a ajuda do nosso irmão cantor, somente crer para chamarmos o nosso pastor ao pódio. Pai Celestial, nós te damos graça esta tarde, nosso Deus, por ter o Senhor mais uma vez nos reunido neste lugar para virmos te adorar. Nós sabemos que o maior desejo que o Senhor fez o homem era para te adorar. Bem-aventurado o homem que consegue te adorar de acordo com a sua vontade.
Nós estamos aqui para te adorarmos com esses hinos, orações e uma palavra poderosa a favor deste povo. Nós te pedimos esta hora para tomar conta deste culto, desde o início até o seu fim. E nós te pedimos, em nome precioso do Senhor Jesus, para lembrar dos nossos irmãos que estão espalhados por todo o mundo, os que estão próximos e longe, o Senhor esteja com eles. Não deixamos de orar também pelos nossos irmãos que estão viajando, irmão Samuel, irmão Eduardo, e pelas ausências dos nossos irmãos que estão por motivo de trabalho. O Senhor esteja com eles. Lembrando também do nosso irmão Cláudio pela enfermidade e aos outros também que não podemos mencionar porque falta-nos lembrar os nomes. Que Deus esteja com eles para a honra e sua glória. Amém. Boa tarde, irmãos, com Jesus. Deus abençoe a vocês e esperamos que a graça de Deus esteja com cada um de nós. Sendo assim, gostaria de tomarmos a escritura já anunciada, que é Hebreus capítulo 11, começando no versículo 24 ao 27. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco do tempo ter o gozo do pecado, tendo por maior riqueza o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Assentai-vos, irmãos. Há vitupérios em servir Cristo. Há vitupério em servir Cristo. Muita gente pensa que servir Cristo é só encontrar bênçãos só. Encontrar bênção que nós chamamos de sempre alegria. Mas se fôssemos cuidadosos em buscarmos cada servo, não estamos a falar de pastores ou profetas, mas se a gente tivesse cuidado de buscarmos cada cristão, do Antigo Testamento até o Novo, olhar depois deles receber Cristo, o sofrimento que passaram, vocês podiam compreender que servir a Cristo, na verdade, é um vitupério. Primeira coisa que vocês olham, nós estamos vendo nesse capítulo sendo descrito o profeta Moisés. Moisés não negou ser chamado filho da filha de Faraó quando era criança, mas disse, já sendo grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Irmãos, quando você é grande no espírito,
você descobre algo que já nem pode enfrentar, já nem pode aceitar, já nem alguém pode te dobrar. Amém? Quando já é grande, não aceita ser dobrado. Porque você já vem, já lê, já analisa. Mas quando ainda é pequeno, vai continuar a ser dobrado com qualquer dobrado com qualquer. E Paulo disse, não sejais meninos para serem tomados com qualquer tipo de ventania. Até foi soprado esse lado, até foi soprado esse lado. Olha Faraó, já sendo grande, ele estava sendo preparado para ser o futuro Faraó. Que toda a riqueza do Egito estaria nas mãos dele. E por que não dizer ele dirigiria o mundo inteiro como cabeçalho naqueles tempos? Era um privilégio, era chance para a riqueza. Ninguém poderia negar essa oferta a ser dada nessa era em que estamos vivendo. Aliás, seriam poucos, não digo ninguém. Talvez seriam poucos como Moisés. Mas a outra coisa disse, escolheu ser maltratado com o povo de Deus. Quem aceita hoje escolher? Ficar do lado estranho do servo, do filho de Deus. Quem aceita hoje? Ou diz, vai me envergonhar, esse vai sujar minha imagem, não é? Mas diz que Moisés escolheu ser maltratado com o povo de Deus do que um pouco de fama que ele podia arrecadar com gozo, ser chamado rei e depois passar. Olha, Moisés, até na eternidade ele estará. Mas o reino que ele poderia ganhar de Faraó, nem o reino não passará, porque Jesus foi claro, não deixará que uma pedra ficasse sobre pedra, nem o reino sobre reino. Deus não vai estabelecer o reino dele enquanto esses reinos de Malta Putin, Malta outros estão aqui em vigor. Ele não vai fazer isso não. Ele primeiro vai varrer todos os reinos deste mundo e ele estabelece dele. Por isso ele disse, não vai deixar que o reino esteja sobre reino, nem que a pedra sobre outra pedra. Ele não vai permitir isso. E é verdade, esse tempo em que o Satanás está reinando com os seus reis, o reino de Cristo está aqui reinando? Não, ele deixou espaço, uma vez de cada. Ele está deixando o Satanás governar a maneira dele. Passou-se, ele vai dizer, pastor, enfim, deixa também eu estabelecer o meu. Ele não vai estabelecer dele como está acontecendo agora. Você sabe o que está acontecendo agora? A política está do outro lado, mas o evangelho no meio a ser pregado. Ele não vai permitir que o Satanás estivesse também em ação onde ele vai estabelecer o reino dele. Será ele a pena. E Moisés disse que olhou para as coisas invisíveis. Ele creu numa coisa que, olha, desde aquele tempo até hoje, não poderia se estimar o que ele estava olhando, reinar com Cristo, pensar por eternidade. Era quase um sonho que nos podia dizer. Desde aquele tempo até hoje, até morrer. Não poderia imaginar você que tipo de sonho isso. Era como sonhar, caminhar pelo céu, voltar. Mas ele estava olhando no que era invisível. E disse, escolheu essas coisas que para o mundo poderia lhe atribuir todo tipo de adjetivo. Esse gajo mesmo é um bruto mesmo. Aquele gajo mesmo não merece nada mesmo.
negar mesmo essas bênçãos. Que a bênção do mundo é ganhar o reino do mundo, né? Mas a bênção deste homem, ele não era para conseguir as coisas do mundo, mas as coisas eternas. Olha o que conseguiu. Depois da morte dele, não se preocupou. Jesus veio, passando 800 anos, como disse o profeta, 800 anos. Ele veio naquele monte de transfiguração, voltou de novo onde está. Esperar, ver a eternidade. Olha o reino dele. O faraó já avistou a terra depois da morte. Mas Moisés pelo menos veio pisar outra vez a terra depois da morte. Naquele monte de transfiguração, né? Ele veio e voltou outra vez. Dar garantia, não estou morto, mas vivo. Diz que Moisés considerou maior riqueza o sofrimento por Cristo do que os tesouros do Egito. Vocês sabem que os tesouros hoje do Egito estão em farinha? Se os homens estão a acabar de gastar. Estão a acabar gastando. Se ele desejasse por tesouros que acabam, que seria? Os homens estão a lutar por este mundo que nem sabe que isso aqui vai acabar um dia. Disse, pela fé deixou o Egito, o mundo, abandonou, não temendo a ira do rei. Ele não tinha medo da ira de ninguém, porque ficou firme como vendo o invisível. E o profeta prega uma mensagem, porque clamas, fala. Parágrafo 55, disse, Deus o chamou Moisés, disse, desde seu nascimento. Sua chamada, meu irmão, não é agora que você recebeu a mensagem, não. Você nasceu com esse chamado. Porque ele disse, as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Não se importa se você estava no meio de outras igrejas sendo pregada algumas doutrinas. Mas olha uma coisa, ele já tinha dito, a ovelha nasce ovelha. Não se adquire pelo meio, não. Nasce ovelha. E como homem, nasce homem. E como uma mulher, nasce mulher. Não tem possibilidade de adquirir isso. Isso nasce consigo. Os salvos nasceram como salvos. Não se adquire a salvação, não. Não se consegue, não. Você nasce como um salvo. E aqui está. Pois nele, Moisés, né? Pois nele qualidades de grande fé. Deus é que colocou no Moisés a qualidade da fé que Moisés tinha. E logo desceu em sua presença e ungiu aquele algo nele. Vocês sabem, as nossas fés são ungidas. É ele que unge a fé. Não é outro, não. Se ele só tem fé, como resiste? Problema é problema. Hein? A sua fé está ungida. E não é o homem que unge essa fé, porque fé é uma coisa que não se toca. É ele que unge. Olha, disse, em sua presença, e ungiu aquele algo nele, e o enviou com sua palavra, e ele foi propriamente vindicado em suas demandas. Olha, maravilhosa. Não importou quantos falsos se levantaram, ou quantas outras coisas se sucederam. Moisés não ficou importado com os quantos falsos levantariam para poder reprovar o Moisés, ou o que poderia suceder com ele. O profeta disse, não importou quantos falsos se levantaram, ou quantas outras coisas sucederam, Deus estava falando
Deus estava falando e Moisés foi identificado. Deus falava com Moisés, não se importava. Poderiam reprovar, ele é falso, ele não presta, ele não tem interesse, casou uma mulher gentia, mas mesmo assim Deus falava com Moisés. Marcar isso. Não se importava do que o mundo poderia acusar sobre Moisés. Poderiam ter acusado de um assassino. Poderiam ter acusado de um extraviador de escritura porque casou uma gentia. Poderiam dizer que Moisés não presta. Mas o profeta disse, mesmo com isso, Deus falava sempre com Moisés e se identificava com Moisés. E o profeta disse, Deus, mesmo com isso, Deus honrava o que Moisés dizia. Escutem, não é o que Deus dizia a Moisés, não. Deus honrava o que Moisés falava. É preciso esquecer-se de si às vezes, algumas dificuldades como homem, que trava. Não pense que Deus não pode ouvir sua oração. O profeta disse, mesmo como Deus honrava o que Moisés dizia. Honrava. Irmãos, isso é muito. Você saber. E é verdade, se Deus não honrasse nas nossas orações, se Ele não quisesse ouvir ninguém estaria vivo aqui. Ninguém estaria vivo. Essa é uma prova em que Deus tem ouvido o seu choro, tem ouvido o seu clamor. Não desanime, Ele tem ouvido isso. Ele sempre está bem presente para ouvir o seu pedido. E o profeta diz ainda nessa palavra, quero que nunca esqueça essa palavra. Qual? Deus sempre ouvia o que Moisés dizia. Quero que nunca esqueça essa palavra. O profeta disse, Deus honrava o que Moisés dizia. Porque a palavra de Deus estava em Moisés. Não estava com não. Estava em dentro. A palavra de Deus estava em... O que é essa palavra? Era Deus em Moisés. Vocês sabem que a Bíblia falou uma coisa no casamento, que isso fiquei meditando toda semana. Diz que quando o homem e a mulher se casam, tornam um. Um verdadeiro cristão, quando ele recebe esta palavra, engole esta palavra, ele torna um com Cristo. Ele casa. Nós tornamos um com Cristo. Quando na verdade recebe esta palavra e a segura, tornamos um com ela. E não se vê que você é dois com a palavra, não. Você é um com a palavra. Vem? Eu estarei com a sua boca. Tu falarás as coisas corretas. 91. Isto unge nossa fé. Nos move em grandes círculos. Nos separa de outras coisas do mundo. Não importa quão pequenos somos. Não importa quão pequenos somos, quão poucos somos. Quantos se riam de nós? Isso é rir de você. Muitas vezes é rir. Olha essa gente. Ultrapassado. Quantos riam de nós? Zombando. Não faz nenhuma diferença para a gente. Não faz diferença. Isso é tudo. O vemos. Há algo dentro de nós. Fomos predestinados para ver esta hora e nada evitará que vejamos isto. Está vendo quando eu digo? Foste predestinado para ver a mensagem desta hora. E nada o que vai te impedir para ver isto. Não há nada o que vai te impedir para ver isto. Pode se levantar. Eu lembro quando
Quando eu recebi essa mensagem, eu fui ao meu pastor. Epa, pastor, veja lá essas coisas. Ei, irmão, eu acho que o demônio está a te atacar. Tentar me impedir. O demônio está a te ungir, irmão. Vamos orar pelo irmão Jerônimo. Acho que o demônio e falsos profetas estão enganando. Mas meu coração dizia que isso é verdade, você. Meu coração dizia isso é verdade. Quanto mais tentava me impedir, mais curiosidade criava no meu coração para ainda aproximar e perguntar. E aquilo não impediu nada. Estou agora firme aqui. É isso. Pode se levantar até toda a gente da família para te impedir, mas ninguém vai impedir ver isso. O profeta disse amém, seguro. Deus o disse, já sucedeu. Quando ele disse, minhas ovelhas ouvirão minha voz, isso é ponto final. Sucedeu, não sucedeu na hora, mas isso é ponto final. E você não ouviu? Ele disse, minha ovelha ouvirá minha voz. Você não ouviu? Ouviu, vemos? Oh. Como damos graças a Deus por isto? Oh. Então, isto traz de fora a sua fé quando vemos estas coisas sucedendo aqui. Agora, aqui lemos outra vez que Moisés estimou mais o vitupério de Cristo que os tesouros do Egito. Ele estimou mais o vitupério de Cristo. Recorde o vitupério de Cristo, vem? 93, há um vitupério em servir a Cristo. É isso que estou pregando. Há um sofrimento ao servir Cristo. Se você é bem popular com o mundo, então você não serve. Olha as coisas. Quer mais ser popular, toda a gente. Ei, pastor daqui, ei, pastor. Ei, Deus te abençoe. Se você não serve a Deus, você não está servindo a Cristo, não. Você não pode, por quê? Vem você. Há uma reprovação que acompanha isso. Quem crê nesta palavra, para ver se tem Cristo ou não, você tem que ser acompanhado com reprovação pelo mundo. O mundo tem que te reprovar. Se nunca foi reprovado, tem que examinar o que está acontecendo. É como se o mundo dissesse, esse é nosso time, é nosso prato. Não está sendo reprovado, não. O mundo sempre tem reprovação. Milhares de anos atrás houve uma reprovação que acompanhava isso. Moisés, que seria faraó, ele seria o próximo faraó, o filho de faraó, e ele seria o próximo faraó, favorecido entre as pessoas. E no entanto, ele considerou, estimar significa considerar. Ele considerou a reprovação de Cristo maior coisa que todas que o Egito poderia oferecer-lhes. Ele preferiu abraçar aquilo que o Egito não queria do que o que o Egito queria que desse a ele. O Egito estava em suas mãos, porém, apesar de saber que tomando o caminho de Cristo teria uma reprovação, ele estava muito contente em saber que havia algo com ele que o fazia considerar a esta aproximação a Cristo. Reprovação de Cristo em lugar maior que toda a glória que ele poderia herdar. Ser reprovado por causa da palavra, disse, é a maior glória que ele precisou ter do que qualquer coisa que poderia ser dado no mundo. Graças a Deus, ai. A gente sempre precisamos que as pessoas nos honrem, as pessoas nos respeitem. E algumas das vezes é faltar de ler. Se você lê e encontra essas coisas, você não se abana, não. Você fica seguro, afinal de contas, está cumprindo as escrituras. Ele tinha uma herança interior, não era exterior. A herança não era visível. A herança de Moisés era uma herança invisível. Estava no interior, que era muito maior que a herança externa lhe havia dado.
a herança visível que ele estava sendo oferecido, isso era menor do que a herança que estava no interior, estava dentro dele. Oh, se pudéssemos ser assim hoje e deixar ao Espírito Santo que unja isso, que temos dentro essa fé, a uma vida pia consagradas a Cristo. Agora, com uma fé, como aqui ela teve, ele notou e considerou essa reprovação como uma honra. Hoje alguém diz, você é uma dessas pessoas? Desses? Bem, vocês se envergonham um pouquinho disso. Porém, o considerou um maior tesouro que todo mundo. O profeta está falando, hoje quando ele perguntar, você é daquela igreja, né? As pessoas até se envergonham. Prefere dizer, não. Eu disse sem vergonha, mas Moisés não tinha vergonha. E eu sou do grupo que está amassar lama lá. Eu sou daquele grupo aí. Sim, porque havia algo nele que lhe permitia falar e dizer, sim, eu estimo isto. Isto é uma honra maior. E eu estou contente por ser um deles. Vem? Estou contente por ser um hebreu e não um egípcio. Estou contente, satisfeito por ser um hebreu do que um egípcio. Os cristãos hoje deveriam dizer o mesmo. Estou contente por considerar-me um cristão, de abster-me das coisas do mundo e da ordem do mundo, não como um membro da igreja, mas como um cristão renascido que visse de acordo à Escritura, ainda que seja chamado fanático, mesmo pelos membros da igreja. E eu considero que isso seja maior do que se fosse a pessoa mais popular na cidade ou na nação. E eu preferiria ser isso do que ser presidente dos Estados Unidos ou rei sobre a terra. Vem? Eu estimo isto tanto porque Deus, em sua misericórdia, me viu antes da fundação do mundo e pôs uma pequena semente ali, de modo que minha fé pudesse voar por cima destas coisas do mundo. E agora ele chamou, eu estimo o meu lugar, como disse Paulo. Estimo o meu lugar. Você estima o seu chamado também? Estimar é apreciar, desejar. Mas alguns apreciam ser presidente. Mas melhor é ser povo, sabe? Simples. Os presidentes responderão muito lá. Vocês sabem disso? Eu prefiro ser assim como estou. Embora vou responder, mas se respondo com pequenas coisas do que com um país, vale a pena. Responder com minhas pequeninas coisas do que responder por um mundo. Responder por um país. E as pessoas querem responder por uma igreja. E uma responsabilidade. Responder por uma igreja do que responder por si próprio. Por que fez isso? Sim, graças a Deus. E agora ele chamou e eu estimo o meu lugar. Como disse Paulo, ele estimou seu ofício com altura. Oh, que Deus o havia chamado de ser um grande mestre como Gamaliel. Porém, Paulo havia sido chamado para ser um sacrifício por Cristo. A fase presente do meu ministério, 119, mas todos os homens têm me abandonado porque eu tomei a palavra verdadeira. Está vendo? Mas todos os homens têm me abandonado porque eu tomei a palavra verdadeira e permaneci com a palavra. Eu tenho permanecido bem aqui no que ele me disse. Preguei a palavra, não uma filosofia denominacional. Pregue a palavra. Esta foi minha incumbência. Não fui delegado para formar igrejas. Não fui delegado para andar ungir pessoas, mas fui delegado para pregar a palavra.
e permanecer com a palavra. E o que está falando o profeta aqui? Minha incumbência foi esta, e permanecer com a palavra. Irmãos, aos que tiveram ouvido istos em fitas, eu era um grande homem quando eu entrei entre vós, somente curando os enfermos, falando de visões e mostrando coisas. Você sabia que irmão Branham não dormia quando ele tinha esse dom de cura divina, visões, discernimento? Não sentava, era toda a igreja, vem aqui, toda a igreja, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Mas olha, mas quando eu fui lhes dizer a verdade concernente à palavra, por que vocês viraram as costas para mim? Quando ele disse assim, diz o Senhor, abriu a Bíblia, o mundo deu costa. Isso não é conosco, não. É com ele. Mas quando ele estava curando enfermidades, os cegos, fazia maravilhas, todo mundo queria dele. Sim, todo mundo queria dele. Não havia espaço. Onde se dizia que ele vinha, como aqui na beira, era toda a cidade da beira. Viram e encontro, eram curados. Vocês sabem a história da África do Sul? Onde na África do Sul, quase aquela cidade aí, ficaram hospitais vazios, sem nenhum doente. Só por horário daqui, não foi no hospital. Veja como Deus já havia ungido aquela cidade. Ficaram curados. E as pessoas na manhã seguinte, as carinhas cheias nas caminhonetas. Havia uma coisa de 6 ou 7 caminhões cheios de muletas, carinhas. Eles já cantaram com as mãos levantadas, somente crer, tudo é possível. Foi isso mesmo, somente crer, tudo é possível. Atrás, estávamos com essas muletas aqui nos caminhões. O Abraão descansado no hotel, o governador da cidade liga, Branham, reverendo Branham, olha na rua o que está acontecendo por causa das suas orações. O médico disse, não temos serviço, amanheceu, ninguém doente está. Ninguém foi marcar consulta. Aquela fé era ungida. E o profeta disse, quando fazia isso não tinha descanso. Mas quando eu fui lhes dizer a verdade concernente à palavra, por que vocês viraram as costas para mim? Vocês imaginam que estão somente cumprindo o que as escrituras dizem? Sim, acontece desta maneira. Agora, dificilmente eu posso chegar a um lugar. A partir da hora que parou já com a palavra, começou a pregar a mensagem, a condenar o pecado. Disse, agora já não tinha mais lugar de ser convidado. Você está a ver quando para com a palavra? Ninguém mais te ama. Ninguém mais te convida para a igreja dele. Ninguém mais. E aí, isso era 119, 120. Cartas chegaram o tempo todo. Uma que veio outro dia dizia assim, irmão Branham, eu tenho a maior confiança em você. Mas eu ouvi você dizer que certa denominação a qual eu pertenço estava decaído. Disse, de agora em diante não tenho mais confiança nenhuma em você. Disse, lá estavam cerca de 25 dos irmãos de minha denominação, assentados em uma das suas reuniões. E disse, nós simplesmente nos levantamos e fomos embora quando você disse aquilo. Quando começou a pregar, quando começou a condenar, o povo está saindo fora da palavra. Deus não salvará o povo através da igreja, Ele salvará o povo através de crer em sua palavra. E todas as igrejas denominacionais estão caídas. Disse, estavam 25 irmãos, ele parece que tocou o nome de uma igreja. Aqueles irmãos, vamos, deixa o gajo. Deixa eu pregar coisa da cabeça. Vamos saindo. Saiu. Saiu. E é verdade. Os filhos da perdição têm que levantar-se. É onde gosta o incrédulo. Não resiste. O incrédulo levanta, vai embora, não dá trabalho. Ele vai embora. Bem, todos os homens me abandonaram. Mas é uma coisa. Ele ficou ao meu lado. Todos os homens abandonaram.
Mas uma coisa que o profeta disse, ele ficou ao meu lado. O profeta disse, ninguém vai me meter no céu senão ele. E ninguém vai me tirar no céu também senão ele. É outra mensagem que eu li. Só ele é que tem direito de me meter ou tirar no céu. Não há mais ninguém que vai me meter, ou vai meter você, ou vai dizer, tirar esse do céu para baixo. Não presta esse. Não há ninguém. Fica a saber isso. E quando o homem fala isso, você descansa. O profeta diz, ninguém tem esse poder de meter outro no céu, ou tirar outro no céu. Leiam, vocês vão encontrar nessa mensagem que eu estou falando. Vão encontrar isso aí. Ninguém. Se o outro grita isso, deixa estar. Ele diz, mas irmão, você lê mensagem mesmo? Pergunta ele, você lê mensagem mesmo? Como você vai ter essa autoridade? Bem, todos os homens me abandonaram, mas há uma coisa, ele ficou ao meu lado. Eu não fui desobediente àquela visão celestial. A qual aconteceu lá embaixo no rio. Eu permaneci fiel a ela. Ele tem sido fiel a mim. E estou confiando nele. Algum dia, eu não sei quando, a coroação do meu ministério. Eu simplesmente ficarei fiel tanto quanto possa ser. Eu não sei o que isto será. Eu não sei quando isto acontecerá. Mas quando ele estiver pronto, eu estou. Agora veja aqui, eu espero que ele coroe meu ministério com isto. De me deixar tomar as vestes da palavra e vestir sua noiva. A noiva não pode ser vestida com outra coisa. Esta palavra que tem que ser equipada com a noiva. Com a vestimenta da palavra e para a sua retidão. E eu não espero que ele me coroe e me deixar ficar de pé lá naquele dia e dizer, és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Há muitos montes para subirmos pela força. Às vezes isto fica difícil. Temos muitas dificuldades que às vezes lutamos para a gente ultrapassar. Às vezes fica-nos difícil. Às vezes fica-nos difícil o que ele está a dizer. Mas o único que aponta o caminho sabe o que é melhor. Eu sempre costumo dizer, aquele que te trouxe, ele sabe o que é melhor para você. Sabe o que é melhor. Ele conhece o que é melhor. Não saber, ele conhece o que é melhor. A fadiga do caminho parecerá nada quando chegarmos ao fim do caminho. Isso é 122. Vamos procurar pela pegadas sangrentas. Somente recorde, amigos. As areias têm sido lavadas das pegadas daquele estrangeiro nas praias da Galileia, que é Cristo, né? Aquela voz que suavizou as ondas tempestuosas não será mais ouvida em Judá. Está sendo ouvida. Aquela voz que dizia para a tempestade, aquela voz que fazia maravilha, aquela palavra que era pregada com os apóstolos, já não é ouvida mais nas igrejas. Que ficou são brincadeiras. Mas as veredas daquele solitário Galileu, com muita alegria eu hoje seguirei. E a fadiga do caminho parecerá nada quando alcançarmos o fim do caminho. Não será nada. Olha, às vezes Deus, o que Ele faz? O que Ele faz? Para a gente entrarmos na oração, na mensagem esteja certo com Deus. Esteja certo com Deus. Uma coisa, esteja certo com Deus. Ele fala daquela mulher viúva que tinha ficado com um pouco de farinha e azeite. Ele começa no parágrafo 33, quero começar ali eu. Não foi ela quem decidiu, foi a escolha de Deus. Para receber o profeta, foi ela que decidiu que era o profeta?
Olha as coisas. Para receber profeta, aquela viúva, não foi a decisão dela que era o profeta. O profeta diz, não foi a escolha, não foi decisão, foi a escolha de Deus. Não era ela o convidando o profeta. Era Deus o convidando. Ele havia estado perto de um riacho, os corvos o alimentavam, mas era uma ordem de Deus para que água acontecesse. E certamente Deus foi a uma crente com alguma natureza de Elias. Olha, não foi a uma mulher que não tinha natureza de Elias. Foi para uma mulher que tinha a natureza de Elias. O homem não casa uma mulher que não tem sua natureza. Sempre casa a mulher que tem sua natureza. Você está a ver isso? É maravilhoso, né? Sim. Nós temos a natureza de Elias. Por isso nós recebemos esta mensagem. Não é só crer, não. Nós não poderíamos crer em nenhuma mensagem na terra, a não ser desta mensagem de Elias. Olha, ela era uma mulher viúva. E todos nós sabemos o que é uma mulher viúva. Sabemos o que é uma mulher viúva. Havia passado por seu marido morto e tendo que manter a um menino sozinha, sem homem. Ficar com os filhos, ou com o filho, sem homem para dar pão, sem homem para dar vestimento. O profeta disse, já pensou isso? E ele disse assim, e nas terras lá, eles dependiam das suas colheitas para viverem. Eles não tinham projetos como temos hoje de proteger as plantas. Eles dependiam das suas colheitas e sua anuagem, né? Por causa da iniquidade das pessoas. A sua decadência moral fez com que houvesse uma seca naquela terra. Se encontrava morrendo de fome. Então encontramos que não havia dúvida que ela orava todas as noites. Não havia dúvida que ela orava todas as noites. Você não pode ver uma pessoa quando está em angústia. Você já entrou em angústia? Você não dorme, você? Todas as noites, noites após noite. O profeta está dizendo, noite após noite. À medida que começou a ver aquela farinha na panela diminuindo, e chegou ao ponto que não havia nem mesmo uma escara de farinha na panela. Tudo que ela tinha era somente um punhado na mão. A morte já estava vindo pela porta, pelas suas portas, batendo com licença. A morte já estava aproximando, com licença. Você já passou esse tipo de fome? Onde não tem saída? Onde não tem saída? Eu lembrei um ano onde as pessoas já tinham adiantado semear. Aquilo de semear tempo seco, né? Voltaram nas machambas, parece galinha do mato, vasculharam o que semearam, apanharam. Eu fui um deles. Estou falando sério. Não havia esperança. Não havia esperança. O que você vê? Se isso ficar a germinar, eu já morri. Vai funcionar. Deixa eu comer minha semente e morrer de vez. Chegou a esse ponto. Chegamos a esse ponto. Eu estou falando coisa que vivi. Chegou-se a esse ponto. E por lá não havia outra maneira de conseguir mais. A nação inteira estava morrendo de fome. E o azeite estava somente sobrava uma boa colherada num pequeno recipiente, somente aquela quantia de azeite e aquela quantidade de farinha restava entre ela e a morte. E se comer, depois morrer. Ela deve ter sido muito sincera em sua oração.
quando chega nesse ponto, deve ter sido muito sincera em sua oração. Eu já ouvi irmãs a dizer, eu estava em série de problema, pastor, mas quando orei, Deus não sei como me livrou. Já ouvi isso. Uma oração séria. Espere que isto suceda em sua casa. Olha, irmão Branham. Disse, espero que isso suceda em sua casa e verá sua oração. Há de ver como você vai orar. Sucedendo isso em sua casa. Passando essa dificuldade. Você, iríamos ver como iria orar. Espere que isso suceda em sua casa e verá quanto mais sinceras suas orações serão do que são nesta manhã. Quanto entra em dificuldade, suas orações serão mais sinceras. Eu estava conversando com a irmã Francisca, que hoje, esposa de irmão Luiz, a irmã que estava com criança lá. Ela falando, chorando, eu disse, você chegou num ponto de uma oração muito sincera, quando chega nesse tempo. De onde estava sendo dado duas possibilidades. Volta com criança como está, mas não vai viver. Mas também podemos operar a criança, também não vai viver, tem pouca possibilidade. O que vai escolher? Voltar vai morrer. Mandar na operação vai morrer. Enquanto eu já estou aqui, já vi. Não chega na sinceridade? Chega na sinceridade. Você há de dizer, se o Senhor me dar, eu não sei como eu vou agradecer. Você chega na sinceridade. E o profeta disse, assim sucede quando sabemos que a morte está às portas. Sempre as pessoas, aquelas que são dadas possibilidade de falar quando estão morrendo, no tempo em que está quase para sair a alma, fica muito sério. Até grita, estou morrendo. Fica mais triste. Porque vai saber que brinquei com o tempo, não aproveitei nada. E eu creio que possivelmente sucedeu desta maneira. O profeta estava a descrever, disse, provavelmente que tenha sido desta maneira. Talvez ela havia orado durante toda a noite, pedindo que pudessem sobreviver. Tão somente outro dia, ela poderia ver os lábios pálidos do seu filhinho. O profeta disse, poderia olhar, ver a criança como está magra, porque não tem comida. E ver que isso que ficou aqui, basta comer, não tem maneira, estamos indo. O profeta disse, olhando para a criança como é pálida, ela devia ter orado muito sinceramente. Pálidos dos lábios dos seus filhos, de uns 3 ou 4 anos de idade, ela poderia ver os seus próprios ossos definhados enquanto a carne ia se desaparecendo deles. E aquilo deveria ser algo terrível para esta mãe. Vendo estas coisas acontecendo e ainda com suas mãos perante Deus orando, dia e noite. Agora, o único que nos resta é um punhado de farinha e um pouco de azeite. Vocês sabem, é algo estranho? Sabe que é algo estranho? Que Deus possa infiltrar isto em cada um de vocês aqui. Se não me ouvir pregar outra vez, que isto que seja uma mensagem para vocês. Se não me ouvir pregar outra vez, que isso fica como uma mensagem para vocês. E o que o profeta disse? É estranho, muito estranho. Pois às vezes Deus faz coisa desta maneira. Às vezes Deus desta maneira faz. Ele te deixa de uma maneira muito angustiada, mas muito angustiada, para chegar com uma oração sincera a Ele. Para chegar com uma oração sincera a Ele. E eu quando li essa mensagem, eu disse, obrigado Deus. Então, se você vê que quanto mais eu fico doente, mais fico sincero, faça-me isso em cada vez. Deixa-me viver desta maneira. Eu acho que é mais melhor do que viver uma vida saudável que angustia a Deus.
Eu estava falando isso mesmo. Vocês sabem que quando temos confessado os nossos pecados e satisfeito todos os requisitos que Deus requer, nós queremos em Deus, não queremos? Há certas coisas que tem que se fazer e tem de se fazer segundo a sua vontade. Talvez temos confessado os nossos pecados. Talvez temos corrigido em tudo que havíamos estado falhado. Corrigindo tudo aquilo que sabemos cada requisito que Deus requer. E temos tratado de cumpri-lo. Porém, apesar de tudo, Deus permanece calado. Ele simplesmente não nos responde. Isso pode acontecer assim. Estou seguro que isso é 40 que eu estava ali, 41. Estou seguro que nesta manhã, para nós nesta tarde, estou pregando a pessoas que têm chegado nessas situações. Já orou tanto, já confessou tanto, vasculhou a vida dela ou dele. Eu, Senhor, não fui fiel, na vida fui mau, fui isso. Mas mesmo assim, Deus no silêncio. Nem A nem B se mover. Olhando só. Está a orar, parece que não está a te ouvir. Parece que está a passar daqui, sem a gritar. Ele a tu olhar assim. Hã? A tu olhar, né? Às vezes você tem que responder àquele que está lá, passou daqui para ele responder que está lá no fundo lá. Estou seguro que nesta manhã, para nós esta tarde, estou pregando a pessoas que têm chegado nesta situação. Eu mesmo tenho me encontrado nessa situação. Irmão Branham, eu também tenho me encontrado nessa situação. Eu também. Eu tenho me encontrado nessa situação várias vezes. Para mim não conto. Tantas vezes também. Quais tantas vezes? Confessando, orando, pedindo, mas sem resposta. Eu tenho chegado tantas vezes, quando eu tenho voltado e investigado minha vida, e viro cada pedra, e encontro onde tenho feito algo errado, e vou e confesso isto e digo isto. Senhor Deus, aceitarei isto? E tenho isto, e tenho corrigido. Logo regresso e oro. Senhor, Tu és Deus. Tu és Deus, responde-me. Estou certo de que tenho preenchido os requisitos que Tu pediste que faça. E tenho feito tudo o que Tu queres. Porém, parece que Ele não me move. Parece que Ele fica calado. E então, quando você tem que estar certo de que Ele é Deus. Está a ver o que está a acontecer? Diz, nessa condição em que você reuniu todos os requisitos, fez vasculha, confessou tudo, mas mesmo os seus pedidos, ele fica no silêncio. O profeta disse, é aí onde já você deve confiar que ele é Deus. Se não me respondem, eu não me preocupo nada, ele está a ouvir isso. Disse, é aí onde você deve colocar sua confiança que ele é Deus. Não se desanime. A única coisa em sua oração é estar certo de Deus. Coloquei minha preocupação. Eu já confessei tudo que eu tinha. E eu já dei todo o possível que eu achei, o que eu lembrei, que eu já confessei tudo. Mas ainda Deus continua no silêncio, parece que não está te ouvindo, parece que está chateado contigo. Parece que Ele está nervoso com você. Mas os outros já começam a argumentar. Mas que tipo de Deus é esse que não responde? Que tipo de Deus é esse que não responde? Eu estou orando, já faço um mês. Estou orando. Já faço um ano, não me responde. Eu sempre falei para vocês uma coisa, que nunca esqueça na vossa vida. Se Ele te responder daqui a 500 anos, foi rápido. Se Ele te responder daqui a 500 anos, foi muito rápido, porque Ele é eterno. O eterno não precisa do tempo. Ele não tem nenhum tempo para responder.
As pessoas pensam que quando é respondido hoje, ele não te respondeu hoje, não. Ele te respondeu desde a eternidade esse seu pedido. Não é hoje, não. Não é agora, não. Essa oração sua foi ouvida desde a eternidade. Porque o profeta disse: o que Deus negou na eternidade ficou negado para todo sempre. O que ele aceitou lá, isso está aceito para toda a eternidade. É como uma grávida, que Deus determinou que essa criança pode nascer. Você pode mexer com que tipo de droga para tirar essa grávida? A criança há de sair. Essa barriga vai crescer e dedicar a essa criança. Depois de luta. Deus, quando decide, decidiu. Não há nada o que vai acontecer. O que ele decide, nem Satanás não vai mexer. É maravilhoso quando a gente pensar nisso. Isso me deu coragem quando aquela irmã estava a conversar comigo. Você sabe uma criança ser operada com 1 quilo? Você já imaginou 1 quilo? 1 quilo quando você pega no plástico, dificilmente pode sentir que tem algum algo. 1 quilo. Mas agora eu perguntei quando está com 5.700. Com 5.700. Eu farei uma coisa. Quando as maneiras do homem terminam, as maneiras do nosso Deus começam. Então você vai chegar com isso. Se você sabe que todos os seus requisitos reuniu, já falou para Deus, suas falhas, já confessou para Deus, mas ele continua no silêncio, coloque ainda que você ainda é Deus. Na hora que vai querer, vai me responder. Se não me responder, não desanimo. Eu falo sério, se não me responde, não fico preocupado. Se me responde, glória a Deus. Se não me responde, graças a Deus. Esta é a fé dos loucos. Se não me responde, glória a Deus. Se me responde, glórias a Deus. Sim, não tenho nada que vai me desanimar. Desanimar para alguém que nem lhe vê, vai discutir com ele. Então, senhor, por que não me responde? Você vai desanimar com ele. Onde vai lhe apanhar? Você está vendo? Nós estamos vivendo sob graça só. Sob graça só. Não é porque nós oramos muito, okay? Mas estamos vivendo sob graça de Deus. Graças a Deus, tudo é graças a Deus. É só o que nós vamos colocar em sua presença. Que meus irmãos, nunca cansem, nunca desanimem. Nunca pense que eu estou desanimado, eu já concluí há muito tempo faculdade, mas até aqui não tenho emprego. Esquece isso. Eu disse a Deus uma vez que eu passei com essa dificuldade do trabalho, eu disse assim: se o Senhor é a pena, me deixou um pouco eu estudar, para simplesmente eu conseguir ler essa Bíblia e testemunhar, glória a Deus, eu vou pregar. O emprego veio assim ser chamado, 1h das 17 horas. Tem serviço aqui. Mas eu já tinha esquecido, eu dizia, se me der só para ler a Bíblia e pregar, eu vou fazer isso. Chega. Então nunca desanimem. Não, nunca desanimem, meus irmãos. Desanimar é derrota. E quando desanima, então você enfurece a Deus. Falou de Deus que ele não ouve essas coisas. Ou não existe. Mandei calar um irmão. Diz, não expresse isso. Eu estou orando muito, Deus não me ouve nada, então eu prefiro morrer. O irmão é fraco. Você é fraco? Você é fraco. Prefiro morrer. Você não gosta de lutar por quê? Não gosta de lutar por quê? Gosto de guerras. Não essas guerras de lutar. Cuidado. Isso não tem nada a ver, mas eu gosto de lutar com o diabo. Eu gosto. Por isso eu costumo treinar, não sejam vocês recrutas, sejam soldados. Se são mulheres de verdade de Deus,
Não é para você... Esses joelhos têm que ter calos. Isso. Não é chegar no céu com os joelhos limpinhos. Até outros preferem estar aí no banco e não querem ajoelhar. Dói muito, depois leva muito tempo. Minha irmã, qual é o problema? Ainda é pouco isso, vamos chegar lá, onde chegamos todos. Vamos deixar os bancos todos para virem. Vamos chegar lá. Nossos irmãos começam a cantar nosso hino. Mesmo que não te responda, é onde deve colocar a sua confiança que é a Deus. Amém? Coloque sua confiança. Ainda quando não te responde, diga glórias a Deus. Na hora que ele vai responder, você diga, é o que eu esperava ainda mais. Não precisa você ficar desarmado. Em nenhum momento eu tomei minha decisão e saí sem resultado. Em nenhum momento eu tomei minha decisão e saí com derrota. Em nenhum momento, nunca conheci isso. Eu sempre que tomei minha decisão, saí com vitórias. Eu sempre que falei alguma coisa para Deus, Ele sempre deu resposta. Sim. Fala com Ele. Depois de saber que eu estou pronto, eu já confessei. Irmãos, uma coisa que quero falar para você enquanto ouve a meditação. Você não fica lembrando que já confessou. Fica lembrando sempre em sua mente, isso aqui. É você desprovar o sangue de Cristo. Você não pode reprovar o sangue de Cristo, que foi derramado, está ainda na cadeira de intercessão pelos erros que você vai cometer, até sair você para o rápido. E onde vai cessar aquele sangue? Não fique ainda pensando, lembrando daquilo. Você diga, estou vindo como uma pessoa que não mereço, mas merecendo através do teu sangue. Fala para Ele sua preocupação. Fala, Deus, ajude-nos para termos a nossa igreja, onde ficaremos com o espaço do nosso reavivamento, se o Senhor permitir. Uma oração de cura. Nós teremos pregações de cura. Há muitos irmãos que precisam de uma oração. Às vezes o tempo não nos dá, mas quando estivermos naquele nosso tabernáculo, se Ele é Deus que curava, então Ele tem que manifestar as curas lá no palácio. Se Ele era Deus das maravilhas, nós sabemos. Nós estamos edificados sobre as maravilhas, mas as maravilhas vêm para nós. É nossa possessão. E terá que acontecer, porque nós cremos nesta palavra divina, nesta palavra perfeita. Pai Celestial, enquanto o seu povo de joelho olhando para este altar, de onde o Senhor nos deu a confiança de que aquela viúva, quando entrou em apuro, ela orou mais sinceramente do que nunca. Eu sei que cada uma está com os seus problemas. Nós precisamos de orações sinceras do fundo do teu coração. Entregando a oração sincera do fundo do teu coração, pedindo que Deus te livre deste problema. Ele é fiel, Ele é honesto, é onipresente, onisciente. Pai glorioso, nós confiamos na tua palavra, e ela é certa e sempre foi certa. E nós estamos a entregar essa oração esta tarde.
esperando que amanhã teremos aqueles cultos maravilhosos, que será, Pai, ainda juntado com cultos da ceia. O povo estará tomando a ceia. Quero pedir o perdão de cada pecado nesta tarde, para que cheguemos à ceia sem nenhuma mancha, nenhuma mácula, através do teu sangue. Nós agradecemos, Pai, por ouvir que às vezes somos abandonados e que paramos com esta palavra genuína, perfeita, que saiu da tua boca, Pai, que saiu na boca do Emanuel, que saiu na boca de Deus. Pai, a tua palavra é certa, ela é verdadeira. Senhor, queremos te pedir nesta hora, pelos pecados que estamos lutando para deixar e nunca deixamos, Pai. Essa é a guerra que está nessas carnes. Nós queremos deixar esses atos. Nós queremos abandonar esses atos ilícitos. Queremos a tua presença, a tua glória, tua misericórdia. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o Criador do céu e da terra, o Alfa e o Ômega. Pai, lembre, Pai, os nossos irmãos espalhados por todo o mundo. Lembre, Pai, as viagens dos nossos irmãos, os pedidos dos nossos irmãos. Pai amado, encontros que estão para se realizar no sonho. E se isso for em tua vontade, tua graça, mais uma vez, se Senhor me cuidar, me proteger e me fazer presente e me dar que eu tenha a palavra, Pai, possa ungir este corpo, este braço, para pregar esta mensagem precursora da sua segunda vinda, sem compromisso com nada, e minha posição, e meu desejo, não deixe me comprometer com isto, não me deixe me comprometer com isto. Pai, me coloque na posição certa, Pai, me coloque na posição certa, orando pelos meus filhos, pelas escolas, os irmãos que estão lutando para defender ao nosso irmão Walter. Pai, entregamos em tua presença. Isso não é derrota para nós. Nós sabemos que as portas estarão abertas no determinado dia dito pelo Senhor. Pai, só entregar aquela cadeira mais difícil da tua filha, minha esposa, na qual fica inquietada porque quer terminar. Que o Senhor possa ajudar para a honra e glória do nosso Senhor. Nossa Deus, ajudem a estes estudantes. Estamos aproximando mais do final do ano. Deus ajude, Pai, essa congregação é sua. Perdoa cada falha, cada erro. Perdoa cada iniquidade, cada pecado. Pai, visite este púlpito mais uma vez amanhã, com a sua palavra tremenda. Ajude-nos, Pai, com a sua palavra tremenda. Palavra que pode trazer a fé, que ainda pode curar as enfermidades, que ainda pode resolver cada problema. Que ninguém possa sair sem ser curado neste lugar. A todos que estão enfermos, possa receber sua ajuda. Queremos entregar aquelas irmãs que estão com problema de dor e barriga. Nossa irmã Fátima, esposa daquele nosso irmão que falou comigo nesta manhã. Nós queremos condenar esses demônios de dor e barriga. Esses demônios, Pai, que não deixam os ventres gerar filhos.
Nós queremos condenar esses espíritos malignos, esses demônios enfermos, esses homens espirituais, demônios. Pai, estende a tua mão e visite cada lar que está em problema. Visite cada filho que está em problema. Visite cada família que está em problema. Os tempos estão maus. Pai, cuide-nos, Pai, de todos os males desses dias e nos guarde para a honra da sua vida, Pai. O mundo está mal. As guerras em todo o mundo. Onde está vivendo a hora da nossa partida está chegando. Agora está vivendo a hora do nosso adeus está chegando. A hora da nossa partida está chegando. A hora de adeus está chegando. Pai Celestial, ajuda-nos a terminar aquela igreja. Ajuda-nos, Pai, com as condições necessárias para terminar aquela igreja. Sim, Pai Celestial, os inimigos estavam franqueados por todos os lados. As acusações vêm sobre nós. Pai, livre-me, Pai, de todos os problemas. O Senhor é Deus. Se é Deus, me livre de todos os problemas. E tem vindo nesses últimos dias sobre minha pessoa. Pai, livra-me disso pelo poder do Espírito Santo. O Satanás vai para não divulgar essa palavra. Mas, Pai, se me manter ainda em posição, eu preparo esta palavra de todas as formas, para que a sua noiva fique preparada, para que a sua noiva fique exatamente preparada, para a honra e sua glória. As noivas ao mar, nós queremos a sua proteção, queremos a sua direção, queremos que Deus nos cuide, queremos que a tua graça esteja conosco. No nome precioso do Senhor Jesus, para a honra e sua glória, Pai, isso. Faça isso, Pai. Ouça essa oração do seu filho, Pai. Ouve-nos, Pai, nessas orações. Lembre-nos, Pai, naquele dia de rápido. Não nos deixe, Pai. Estamos lutando para viver certo com o Senhor. A batalha é maior, mas estamos lutando cada dia para vivermos certo com o Senhor. Ajude a tua igreja, ajude o teu povo, suas filhas, Pai. Ajude pela sua graça e misericórdia. No nome precioso do Senhor Jesus, enche o céu e a terra. Pai, dê a bom descanso aos teus filhos. Saúde a cada filho, uma boa caminhada a cada filho, em nome do Senhor Jesus Cristo.
quando o Senhor tem nos alimentado com esta palavra, Pai. Esta é uma maná celestial. Somos agradecidos, Pai. Eu tenho por certo que, Senhor Jesus, buscamos as forças para a marcha. Esta é a razão que temos estado aqui, Senhor, semana após semana. Oh, Senhor Jesus, continue nos abençoando com a sua palavra. Não permita com que o inimigo tire-nos, Pai, do seu caminho. Conduza os nossos passos a cada dia, Pai, e guarde-nos debaixo das suas asas. Os seus anjos se acampam ao nosso redor todos os dias da nossa vida. Conduza os nossos passos, Pai, desvia-nos do mal. Abençoe grandemente o nosso pastor. Continue estendendo a sua mão sobre a sua vida, Pai. Livra-me de todo mal. Me dê mais anos de vida para continuar a ensinar a sua palavra. Pai, nós te pedimos em gratidão, Senhor, por tudo que tem feito por nós. Sempre o Senhor tem estado conosco, nos dando força para continuar numa marcha. Nós queremos bendizer ao Senhor, que o Senhor possa abençoar o culto da manhã. Pai Santo, nos lembra de volta a casa com a segurança que o Senhor nos trouxe. Que o Senhor continue estendendo a sua mão sobre a nossa vida. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, te bendizemos. Se existir o amanhã, que amanhã possamos encontrar com o Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos. Graças a Deus, amados irmãos, o Senhor que nos sábado as nossas irmãs, em saúde, nossos irmãos, como sempre, nos abençoando. Podamos nos encontrar amanhã, se Deus permitir.